Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade a essa produção de pequenas mensagens em vídeos para juntos nos edificarmos, nós da Primeira Igreja Batista Benevite. Eu quero ler com os irmãos 3 versículos que se encontram na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, 18 e 19. O texto diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 19: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Bem, um autor chamado N.T. Wright, no seu livro, um dos seus livros mais conhecidos, que é Surpreendido pela Graça, ele diz que a nossa vida tem que ser moldada por 2 perguntas quando se fala sobre esperança, O que estamos esperando e o que faremos enquanto isso? E esse autor, ele nos mostra, através dessa obra, que toda a nossa vida cristã deve ser moldada por essas 2 perguntas. Essas 2 perguntas, elas não podem ser isoladas, elas têm que serem respondidas juntas, relembrando o que estamos esperando e o que faremos enquanto isso. São perguntas fundamentais com relação à nossa esperança. E o apóstolo Paulo, diante desse texto tão importante, quando se fala sobre ressurreição, tem nesse texto alguns pontos interessantíssimos para nós. Então, nessa passagem, iniciando do versículo 12, Paulo nos mostra consequências desastrosas se de fato a ressurreição não aconteceu. Ou seja, se não houvesse ressurreição, consequências desastrosas para a nossa vida, para a vida em comunidade, iam acontecer. A primeira delas está no versículo 14. O versículo 14 diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. Ou seja, a primeira consequência desastrosa, quando nós olhamos para esse texto com relação à ressurreição, é se a ressurreição não aconteceu, é em vão pregar o Evangelho, é em vão pregar Cristo. A outra consequência ainda no versículo 14, é que a nossa fé em Cristo é inútil, a nossa fé em Cristo é em vão. Ele continua dizendo: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Uma outra consequência desastrosa. Uma outra também consequência está no versículo 15, que se de fato não houve ressurreição, todas as testemunhas, todos os pregadores, todos os mártires, todos os irmãos em Cristo, eles podem ser considerados mentirosos. Olha que o apóstolo Paulo diz: se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, ou seja, falsa testemunha da ressurreição, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, essas pessoas seriam consideradas mentirosas. E também uma outra consequência, que essa é uma das mais desastrosas, acredito, está no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se não houve ressurreição, que é a fonte da nossa esperança, a remissão dos pecados não existe. Nossos pecados não foram perdoados.
no sacrifício de Cristo. Então é uma consequência desastrosa. E Paulo está preocupado com essa igreja em Corinto, e ele tece esses comentários sobre a ressurreição, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Uma outra consequência desastrosa, a penúltima, é: todos os cristãos antigos teriam perecido, teriam sido aniquilados, mortos para sempre, feitos em nada. Versículo 18 nós podemos ver isso. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Por último, uma consequência desastrosa é: os cristãos seriam as pessoas mais infelizes da terra se não houvesse ressurreição. Versículo 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós sabemos, à luz das Escrituras e pela fé que o Espírito Santo produziu em nosso coração, que a ressurreição é de fato verdadeira. E eu quero encerrar essa pequena mensagem focando em 2 pontos. Um já foi iniciado, que é a remissão dos pecados. Versículo 17. Paulo foca muito isso. Ou seja, a ressurreição de Cristo trouxe uma das maiores promessas para nós. E essa promessa gera uma grande esperança em nossos corações. Qual é? É que os nossos pecados foram redimidos, que o preço do pecado que nós não poderíamos pagar, Cristo pagou. A remissão dos pecados é uma das doutrinas mais fundamentais para a fé cristã, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que a ressurreição de Cristo é a prova, né, que Deus Pai aceitou o seu sacrifício, e quando Cristo ao 3º dia ressuscita, nós temos a certeza que as palavras de Cristo na cruz, está consumado, foram palavras verdadeiras que decretaram a nossa vitória sobre o pecado. E nós precisamos continuar em Cristo para continuar vencendo a força do pecado, continuar vencendo as tentações que Ele produz em nossa vida. E isso é a fonte da nossa esperança. E é isso que faz a gente olhar para aquelas 2 perguntas: o que estamos esperando e o que faremos enquanto isso? Nós estamos esperando por Cristo, e o que nós faremos enquanto isso é vivendo em Cristo, para que a nossa fé um dia possa ver o seu reino estabelecido. E outro ponto que eu quero focar está no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas, somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós sabemos que a nossa esperança em Cristo não se limita só a essa vida. Nossa esperança em Cristo é para essa vida, é por aqui e o agora, mas também é para o futuro, para aquilo que ainda virá. E nós sabemos que um dia Ele virá e vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Nós seremos transformados. Mas se partirmos antes dessa realização escatológica, nós também vamos ser alcançados pela promessa de ressurreição. Então, que continuemos com essa esperança diante de tanto sofrimento, de tantas coisas que possam acontecer. Nossa esperança é em Cristo, para essa vida e para o porvir.